Filipenses capítulo 2, verso 5. Vamos fazer uma leitura assim diferente. Você vai encher o pulmão e a gente vai ler com força. Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo de número 2, apenas um verso. O verso de número 5. Juntos, vamos lá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mais uma vez. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Só os homens. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Só as irmãs. Todos juntos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que tu unjas, ó Pai, os nossos lábios, para que nós possamos anunciar a tua palavra. Que tu unjas, ó Pai, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua palavra. Que tu unjas, ó Pai, o nosso coração, para que nós possamos crer na tua palavra, Pai, e que tu unjas a nossa vida como um todo, para que nós possamos viver a tua palavra. É a nossa oração, no nome santo, bendito, glorioso de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Irmãos, de todos os sermões pregados pelo Senhor Jesus, o que eu mais admiro, o que eu acho mais extraordinário, é o sermão que Jesus pregou, não no monte, nem o sermão que Jesus pregou na sinagoga, mas o sermão que Jesus pregou das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, na sexta-feira, que nós chamamos de sexta-feira da paixão. Entendo eu que nós temos ali o sermão mais profundo, mais eloquente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendo eu também que o sermão que Jesus pregou na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, ele tem lições preciosíssimas para mim e para você, que somos discípulos e discípulas dele, hoje. Por isso que eu li esse texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos que pensar como Jesus pensava. Nós temos que agir como Jesus agia. Nós temos que fazer o que Jesus fazia. Por isso que eu queria hoje, em nome de Jesus, pregar sobre as 7 palavras, ou as 7 frases, ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e tirar de cada palavra, de cada frase, uma aplicação para os nossos dias. Primeira palavra dita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A primeira palavra que Jesus disse na cruz foi uma palavra de perdão. Jesus estava diante dos seus algozes. Jesus estava sendo escarnecido, zombado, vilipendiado. No entanto, Jesus não amaldiçoa os seus algozes. Pelo contrário, Jesus ora ao Pai, primeiro, intercedendo a favor deles. Pai, perdoa. Que coisa extraordinária, irmãos. No momento mais agônico, dolorido da vida do nosso Mestre, Ele, que é Deus, Deus que se fez carne, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos, Ele
libera uma palavra de perdão. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E é impressionante que quando você estuda os 3 anos de ministério de Jesus, você vai ver que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre perdão. E ele não ensinou apenas uma vez, ele ensinou várias vezes sobre perdão. E no momento mais difícil da sua vida, ele não apenas ensina, dá uma aula, mas ele faz uma oração de intercessão pelos seus algozes. Mas Jesus não apenas pede perdão pelos seus algozes, mas Jesus também os defende. Isso que me encanta profundamente, porque Jesus diz assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles não sabem quem eu sou, eles não viram o que eu vi. Por isso, Pai, eles não sabem o que fazem. Que lição preciosa para mim e para você. Quanta dificuldade que você e eu temos para liberar perdão verdadeiro para as pessoas. Nós cantamos sobre perdão, nós pregamos sobre perdão, mas nós temos uma dificuldade enorme em perdoar. Até porque nós achamos que perdoar é imputar para si um autoesquecimento. Mas o único ser que é capaz de imputar para si mesmo um autoesquecimento é Deus. E lá em Miqueias, a palavra do Senhor nos diz que Ele pega os nossos pecados e lança os nossos pecados no mais profundo abismo. E o lugar mais profundo que existe no planeta Terra se encontra lá nas Fossas Marianas, lá nas Filipinas. Tem 11.023 metros de profundidade, ou seja, é mais profundo do que o Everest tem de altura. E a Bíblia diz que Deus lança todos os nossos pecados no mais profundo abismo. Se Miqueias tivesse essa informação que nós temos hoje, Miqueias diria que Deus pega os nossos pecados e lança lá nas Fossas Marianas. Ainda coloca uma placa: proibido pescar. Proibido pescar. Então você, meu irmão e minha irmã, que é discípula de Jesus, aprenda a perdoar. Sem esquecer que perdão não é uma autoimputação de esquecimento, mas perdão é lembrar sem dor. Perdão é lembrar sem jogar na cara. Perdão é algo que traz de volta aquilo que se perdeu. Perdão é aquilo que tem a capacidade de soldar os elos que foram rompidos. Perdoa. Certa feita, Jesus estava ensinando sobre perdão. Quando Jesus acabou de ensinar sobre perdão, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram a Jesus: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Segunda palavra dita por Jesus na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A quem Jesus disse isso? A um dos ladrões que fora crucificado com ele no Gólgota. A palavra de Deus nos diz que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, uma à sua direita e outro à sua esquerda. A palavra do Senhor também nos diz que ambos diziam impropérios, insultos ao Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor também nos diz que um dos ladrões, talvez por causa da primeira palavra dita por Jesus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, se arrependeu do seu pecado, se voltou para o seu colega e disse: nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxe até aqui, mas ele nenhum mal fez. E disse mais:
Não temes a Deus, estando em igual sentença, reconheceu que Jesus era Deus. Segundo, reconheceu que Jesus era rei. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E mais, ele não quis ser salvo temporariamente. Ele quis ser salvo atemporariamente. Ou seja, ele não quis uma salvação que durasse alguns anos. Ele queria a salvação eterna. Porque ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Diante deste reconhecimento de quem ele era, pecador, e de quem Jesus era, Deus, Rei e Salvador, Jesus libera uma palavra de perdão e salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Gente, é extraordinário. Primeiro, que ele pensou que ele estaria com Jesus depois de dezenas, centenas, talvez milhares de anos. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus diz aí, aguenta a ponta daqui a pouco. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma lição preciosa. O crente acaba de morrer aqui, ele já entra no gozo eterno. Segunda lição preciosa, que a salvação, ela não é por mérito. Qual foi o mérito desse ladrão? Humanamente falando, nenhum. Terceiro, a salvação não é apenas vida eterna, mas qualidade de vida. Ou estarás comigo no paraíso. Com quem que nós iremos passar a eternidade? É com o Senhor. Uma palavra de esperança. Você e eu, meu irmão, que somos discípulos e discípulas de Jesus, nós temos que ter em nós uma palavra de esperança. Nós temos que entender que a nossa fé não se limita apenas a alguns poucos anos aqui debaixo do sol. Até porque o apóstolo Paulo disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas sabe por que nós não somos os mais infelizes de todos os homens? Porque a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a alguns poucos anos aqui na terra. A nossa esperança em Cristo é na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós somos as pessoas mais esperançosas da face da terra. E gente que tem esperança, tem que passar esperança. O pior que pode te acontecer é o melhor que pode te acontecer. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Morrer. Assim mesmo é a melhor coisa que pode nos acontecer. É estarmos na glória. O ladrão, que segundo a tradição, o bom ladrão chamava Dimas, e o mau ladrão chamava Gestas, quase que era Geraldo. Gestas. 3 horas depois, ele estava com o Senhor. E ele continua ainda ao lado do Senhor. Terceira palavra dita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Irmãos, eu queria que você pensasse. Você pendurado na cruz, depois de levar 39 chibatadas, e o chicote que eles usavam no flagelo era feito de couro, e nas pontas iam pedaços de ossos e de ferro. Segundo alguns eruditos, depois da 15ª até a 20ª chibatada, a pessoa perdia totalmente o controle neurofisiológico. Ele começava a urinar e defecar. Muitos não aguentavam o flagelo, morriam durante a tortura. Jesus, antes de ser pendurado na cruz, ele levou 39 chibatadas. Carregou pela via dolorosa a sua cruz,
porque ninguém podia ser morto dentro de Israel. Ele carregou a sua cruz até o Gólgota, que significa lugar de caveira. Agora ele está lá todo ensanguentado, sua cabeça traspassada por espinhos pontiagudos. Mas ele consegue se compadecer da sua mãe, e ele consegue se compadecer do seu discípulo mais jovem, João. E ele mostra para mim e para você o seu amor abnegado, o seu amor altruísta. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Dificilmente alguém lembraria de outra pessoa a não ser de si mesma, no momento de tanta dor, de tanta agonia. Mas Jesus não. Jesus nos mostra que nós devemos amar de forma altruísta, não de forma egocêntrica. Nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos viver para nós como se nós fôssemos o centro do universo, como se nós fôssemos a figura pivotal. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar com o amor ágape, que é o amor incondicional, é o amor que foca primeiro no outro, para depois focar em nós mesmos. Olha que lição preciosa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quarta palavra, dita por Jesus na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzindo significa: Deus meu, por que me abandonastes? A quarta palavra da cruz nos ensina o horror do pecado. O quanto o pecado é feio aos olhos de Deus. Aquilo que o mundo tem glamorizado, Deus diz que é feio. Aquilo que o mundo tem acarinhado, a Bíblia diz que nos afasta de Deus, que são os nossos pecados. E naquele momento, o pecado seu e o meu estava posto sobre Jesus. A Bíblia diz lá em Isaías, profetizando, que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens esconde o rosto. Certamente ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, estava sobre ele. Irmãos, naquele momento, os olhos de Deus não fitaram o Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa por você. Jesus não morreu por nós, ele morreu no nosso lugar. Há uma diferença entre morrer por nós e morrer em nosso lugar. Por exemplo, um policial pode morrer por nós, mas ele não pode morrer em nosso lugar. Jesus, ele subiu na cruz para que você e eu não descêssemos até o inferno. Deixa eu repetir. Jesus subiu na cruz para que você e eu não descêssemos até o inferno. Assim sendo, você e eu podemos tirar uma lição preciosa. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos fretar com o pecado. Nós não podemos namorar o pecado. Nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma, nos gabar de pecar. Pelo contrário, o pecado precisa de ser apenas um acidente na nossa vida. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós
e o nosso Deus. A Bíblia diz que o pecado custou algo muito caro, que foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Não foi ouro, não foi prata, mas foi o sangue do Cordeiro derramado na cruz por mim e por você. Então, irmãos, em nome de Jesus, procure viver uma vida santa, agradável a Deus, abandone o pecado, tenha nojo do pecado, tenha nojo de si mesmo quando você pecar, confesse os seus pecados, porque o pecado entristece profundamente o coração de Deus. Quando nós brincamos com o pecado, irmãos, nós estamos ofendendo Jesus. Nós estamos, diz a palavra de Deus, expondo Jesus à ignomínia. Ou seja, nós estamos ridicularizando o sacrifício de Cristo na cruz. Quinta palavra, dita por Jesus na cruz: tenho sede. O que essa quinta palavra, dita por Jesus na cruz do Calvário, ensina a você e a mim? Nos ensina a humanidade do nosso Senhor. Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Por isto que ele pôde se fazer pecado no seu lugar e no meu lugar. Por isto que ele pode interceder por mim e por você. Calor a pino. Irmãos, naquela região do Oriente Médio, durante um dia é um calor insuportável, à noite é um frio insuportável. Imagine só, Jesus, ao meio-dia, sol a pino, Jesus, com a boca ressecada, ele solta um brado: tenho sede. Mas nós também podemos interpretar que Jesus teve sede para que você e eu tivéssemos acesso à água da vida. Você e eu só temos acesso à água da vida porque Jesus teve sede. Você e eu podemos saciar a nossa sede existencial e espiritual é porque Jesus teve sede naquela cruz. Sexta palavra, e eu reputo como sendo a mais profunda de todas as 7. Está consumado. Está consumado. Segundo alguns entendidos, as 5 primeiras palavras ditas por Jesus foram ditas até o meio-dia. Do meio-dia até faltando alguns poucos segundos para Jesus expirar, morrer, Jesus não disse mais absolutamente nada. Mas a penúltima palavra dita por Jesus foi esta: está consumado. Na nossa língua, está consumado não fala muita coisa. Mas na língua grega, a palavra está consumado é a palavra tetelestai, que tem alguns significados, que eu queria que você prestasse atenção esta noite. Primeiro significado: quando alguém quitava a última prestação, ele dizia assim: tetelestai, está pago. Quando Jesus disse lá na cruz, está consumado, ele disse: o seu pecado, o meu pecado, ele foi pago. E lá em Colossenses diz que o escrito de dívida que era contra nós, que constava em ordenância, Deus em Jesus o rasgou na cruz. Essa palavra tetelestai também significa quando alguém cumpria com maestria, de forma invulgar, uma tarefa que lhe fora confiada, ele dizia assim: tetelestai. Jesus, na oração sacerdotal, no capítulo 17, ele diz: Pai, tudo aquilo que o Senhor
me confiou, eu cumpri e cumprir à risca. Foi isso que Jesus disse para o Pai. Pai, eu cumpri e cumpri do jeito que tinha que ser cumprido. Eu não cumpri meia boca. Eu não maquiei o defunto. Eu ressuscitei o defunto. Está consumado. Está consumado. A dívida, meu irmão, que você tinha, foi rasgada na cruz por Jesus. E o fato de que você tinha que pagar pelos seus pecados, sendo morto, porque o salário do pecado é a morte, Jesus pagou no seu lugar e no meu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando alguém também ia para casa descansar, ele dizia, tetelestai. Jesus, ele foi, e ele se encontra hoje, à destra do Pai. À destra do Pai. Lugar de honra. Sexta palavra, o que esse texto nos ensina é que você e eu não precisamos de fazer sacrifícios. Nós não precisamos de dar dinheiro para ser salvo. Nós dizimamos porque nós somos salvos. Nós não precisamos de fazer boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras é porque somos salvos. Nós não precisamos de fazer penitência para sermos salvos, porque Jesus já pagou o preço, irmãos. Nós temos que viver como salvo que somos, como os discípulos de Jesus. Sétima e última palavra, dita por Jesus na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, a última palavra dita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma palavra de entrega total. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Irmãos, estava tudo feito. Agora era a hora de Jesus ir para os braços do Pai. Que lição preciosa para mim e para você, irmãos. Você e eu, nós podemos descansar nos braços do Pai. Nós podemos receber o colo do Pai, o carinho do Pai, o cafuné do Pai, o beijo do Pai, o colo do Pai. Quantas vezes nós estamos inquietos, angustiados, porque nós esquecemos de quem é nosso Pai, de que nós podemos descansar e entregar tudo a Ele. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quantas vezes nós encontramos no livro dos Salmos, os salmistas dizendo, venho me derramar diante do Senhor. Nós encontramos Ana dizendo ao sacerdote Eli, eu venho derramando a minha alma constantemente diante de Deus. Se você derramasse mais o seu coração diante de Deus, você sofreria menos. Se você derramasse mais o seu coração diante de Deus, você teria menos angústia, menos depressão, menos tristeza. Nós temos que aprender, irmãos, a nos entregar, a pular no colo do Pai. Recapitulando, a primeira palavra nos ensina o perdão. Perdoa. Quando você perdoa, você é o primeiro beneficiado. É o primeiro beneficiado. O perdão cura. Segunda palavra, é uma palavra de esperança. Tenha esperança, meu irmão. Tenha esperança, minha irmã, que aqui é apenas a antessala do céu.
Aqui não é o nosso lugar. Terceira palavra, seja mais altruísta e menos egoísta. Pense mais nos outros e menos em você. Você vai ver que você vai se sentir melhor. Muito melhor. Porque é melhor viver como gente do que viver para a gente. Quarta lição que nós extraímos do texto. Não brinque com o pecado. O pecado é algo seríssimo aos olhos de Deus. A Bíblia diz que a morte não é o nosso pior inimigo. Apesar de Paulo dizer que é o último inimigo, mas não é o pior inimigo. Porque a morte nada mais é do que um subproduto do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então a morte é apenas um subproduto do pecado. Quinta palavra da cruz. Você tem alguém que intercede para você e por você. Não aos domingos das 7h30 até as 9h, mas que intercede por você diuturnamente. Invocar-me-ei e te responderei. Invocar-me-ei e te responderei. Sexta palavra, não se esqueça, está pago, está consumado. Mas isso não te dá direito de você zombar da graça de Deus e brincar com a graça de Deus. Afinal de contas, a graça de Deus não é, nunca foi e nunca será uma graça barata, porque custou a vida do Filho de Deus. E por último, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Vamos orar, irmãos.